E aí, primatas, tudo na paz? Seguinte, hoje a gente vai desenrolar uma história clássica aqui da nossa floresta, sobre o que rola quando o macaco decide que não vai pagar o cartão de crédito e pronto. E para a gente entender isso de verdade, vamos conhecer o Zeca, o macaco Zeca, bicho esperto, sabe? Esperto até demais, que achou que ia ser o grande malandro da floresta Tupiniquim. Bora lá! A mentalidade do Zeca era essa aí, ok? Aquele sorrisinho de canto de boca, sabe? Ele realmente acreditava que tinha descoberto a fórmula mágica, o atalho secreto da floresta, banana infinita. Mas, como a gente já imagina, o buraco era bem mais embaixo do que o ninho dele, e o plano dele era de uma simplicidade que chegava a ser genial: gastar até o último centavo de banana que o cartão deixasse, estourar o limite e, depois, é só sentar e esperar. Simples, né? Mas, como toda ideia que parece boa demais para ser verdade, tinha uma pegadinha: tamanho de uma jiboia. E se liga só no tamanho do estrago: 10.001 bananas gastas como se não houvesse amanhã, como se estivessem caindo do céu. O Zeca, coitado, tratou o limite do cartão não como um empréstimo, mas como uma fonte que nunca acaba. Mal sabia ele o que estava por vir. E o mais doido é ver para onde foi tanta banana. Não foi para investir, não foi produtivo, foi puro luxo de macaco. Rede de jacarandá, panela de cobre, um som potente para ouvir o sabiá, ar-condicionado de cipó, vê se pode. E, para fechar com chave de ouro, ainda bancou uma semana de férias para a macaca da vila vizinha, na praia, comendo abacaxi caramelizado. Era a vida de rei com conta de plebeu. E é claro, a conta uma hora chega. A fatura bateu lá no tronco da árvore dele. O Zeca deu aquela risadinha de lado, pagou só o mínimo, só para dizer que pagou, e deixou o resto rolando. E foi aí, meu amigo, que a onça começou a beber água. E essa era a cara. Então, é aqui que o problema vira aquela bola de neve descendo a montanha. Pensa só, juros de 12% ao mês. Aquela dívida de 10.000 bananas virou 11.200, depois 12.544, e quando o Zeca piscou, já estava em 15.000. O nome dele foi direto para a lista negra da floresta, e aquele score de crédito bonitão que ele tinha despencou, foi parar lá no mais baixo que raiz de mandrágora. Isso é que mostra bem como é a vida real de quem está com o nome sujo. O Zeca virou o macaco proibido. Ninguém mais vendia uma castanha fiado para ele. Não conseguia crédito para nada, nem para financiar uma caixinha de coco. Acabou a mamata. A vida boa ficou para trás. Mas o Zeca, teimoso que só ele, achava que ainda estava no controle, ignorando todas as cartas. Só que ele não contava com uma coisa: o banco, cansado de levar calote, ia partir para um aperto muito mais sério. A floresta começou a cobrar a dívida de um jeito que ele nunca nem sonhou. Um belo dia bateram lá no tronco dele. Primeiro, um protesto em cartório, com 3 dias úteis para pagar, senão o nome ficava mais sujo que chiqueiro. Como ele não pagou, o banco abriu uma ação judicial. Aí a coisa ficou séria de verdade, com risco de perder os bens e até a carteira de habilitação, que podia ser bloqueada. E não é brincadeira não. O papo na floresta era que a carteira dele já era. A coisa só não ficou pior porque o Zeca correu atrás do prejuízo. Conseguiu provar que usava a habilitação para fazer entrega de fruta e sobreviver. Foi por um triz que ele não perdeu até o direito de se pendurar nos galhos com segurança. E mesmo com o mundo caindo na cabeça, o Zeca continuava naquela teimosia. Ah, é só esperar 5 anos que essa dívida caduca e some. E é aqui que a gente chega no ponto mais importante, a grande armadilha em que muito macaco por aí ainda cai. O que será que acontece de verdade depois de 5 anos? Agora, presta atenção aqui, que essa é a pegadinha do malandro. Enquanto Zeca acreditava que a dívida some, vira fumaça, a realidade nua e crua é outra. O nome da pessoa realmente sai do SPC e do Serasa, é verdade. Só que a dívida não é perdoada. Ela continua lá, existindo, só que fica invisível, sabe? Para quem não sabe onde olhar. E onde é que ela fica registrada? Nesse tal de SCR.
Isso é como se fosse a memória de elefante da floresta. É um sistema do Banco Central que todo santo banco consulta antes de liberar R$ 1 de crédito. A dívida do Zeca estava lá, gritando para todo banqueiro ver. É isso, dívida que caduca não é dívida perdoada. Ela só não pode mais ser cobrada na justiça, nem manter o nome negativado depois dos 5 anos. Mas o fato de que a pessoa não pagou continua lá no SCR, como uma mancha no pelo do macaco, para sempre. E foi aí que o Zeca levou um choque de realidade. Mesmo com o nome limpo, ele era um fantasma financeiro. Tentou um cartão novo, negado. Pediu um financiamento, negado. Entrou no consórcio, negado. Ele entendeu do jeito mais difícil que a floresta não esquece. No fundo do poço, desesperado, o Zeca finalmente tomou uma decisão: encarar o problema de frente e ir atrás de um acordo para limpar o nome de verdade e finalmente sair daquele limbo. E olha só que coisa interessante, a dívida já passava das 15 mil bananas, mas aí ele descobriu uma coisa: o Serasa limpa nome. Entrou lá no site e, epa, tinha uma oferta para quitar tudo por 1.000 bananas. 1.000 bananas ainda era um peso, mas poxa, era uma luz no fim do túnel. Ele leu tudo, entendeu o acordo e decidiu pagar. E com o erro veio o aprendizado. Hoje, o Zeca é outro macaco. Aprendeu que pagar o mínimo é a pior cilada que existe, que ter uma reserva de emergência não é luxo, é necessidade. E, principalmente, que cartão de crédito não é fábrica de banana de graça. São lições valiosas que todo primata deveria saber. No fim das contas, a grande moral da história é esta aqui. Não adianta se esconder no oco da árvore ou ficar esperando o tempo resolver. Dívida é um bicho que precisa ser olhado no olho, precisa ser negociada, precisa ser resolvida para poder seguir em paz na sua floresta. E aí, gostou da história? Fez sentido? Então compartilha com aquele outro macaco que vive achando que dá para enganar o banco. Deixa aquele like para fortalecer, se inscreve aqui no nosso galho e o mais importante, bora cuidar direito das nossas bananas. Valeu!